Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora para mais um estudo semanal do Forex, onde a gente deixa aqui as análises nos principais pares, todos eles, para que vocês possam ter aí durante a semana as melhores regiões, tá entendendo qual é a movimentação que o mercado está fazendo e com isso aí ter boas oportunidades aí no Forex também, além da nossa B3. Tem muita gente chegando, muita gente demonstrando interesse pelo Forex. E isso é uma coisa bem legal, porque isso faz com que a gente possa ter aí cada vez mais vocês saindo da dependência da B3 e conhecendo um pouco mais desse mercado que é fantástico, é muito lucrativo, extremamente confiável e tem uma coisa de bom, funciona 24 horas por dia, 7 dias, 5 dias por semana, né? Porque ele fecha sexta e abre domingo, mas você tem possibilidades de fazer trades fantásticos aí no Forex, que é o que eu vou mostrar hoje para vocês, um trade que eu fiz essa semana no EURUSD. Galera que está lá no grupo do Telegram acompanhou, que foi essa entrada, vou estar mostrando para vocês. Então foi um trade bem tranquilo, onde a gente tem aí as entradas confirmadas, a gente tem todo um contexto por trás, né? Que aí a gente consegue ter os melhores resultados. Antes, queria pedir para vocês não se esquecerem de deixar aquele like, curtir o canal, né? E compartilhar com quem vocês acham que deve, porque é isso que ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. E isso faz com que mais e mais pessoas sejam ajudadas e parem de perder dinheiro nesse mercado, beleza? Então, começando aqui pelo EURUSD, que é o movimento que a gente tinha, tá? O que nós tínhamos aqui? Na semana passada eu tinha deixado marcado no gráfico diário esses dois order blocks validados aqui desse movimento de alta, né? O preço chegou no primeiro, ele deu uma entrada direto no order block de 4 horas, ó, bateu nos 50%, stop estava logo atrás e deu um belo de um trade aqui. Até mostrar para vocês o risco retorno desse trade aqui, para quem tinha pego, para quem pegou isso daí, olha só. Um trade com risco retorno de 4.2 para 1. Mas não foi esse trade que eu fiz, eu acabei pegando a confirmação dele, ou seja, uma das principais vantagens do Forex é essa. Ele teve o trade aqui, depois ele quebrou a estrutura de 1 hora e deu a confirmação desse trade aqui, que é onde eu peguei essa subida aqui, tá? Então, tudo isso vocês precisam entender e levar em consideração, porque isso é muito importante para dar a vocês trades fantásticos e com paciência. Esse trade meu durou 2 dias e meio, ele ficou rolando, lá posicionado bem bonitinho, tendo dado um lucro bem interessante aí na questão da movimentação. O trade foi esse aqui, eu postei no grupo lá depois. A galera tava acompanhando, né? Foi um trade que eu peguei a entrada aqui, que eu até peguei um pouquinho atrasado, essa entrada. O risco retorno dele não foi tão bom, foi menos de 3, porque eu acabei pegando atrasado, eu não entrei aqui embaixo, eu acabei entrando aqui em cima, né? Mas, de qualquer forma, foi um trade que corri basicamente nenhum risco e ele acabou indo no alvo aí, certeiro, que era o order block vendedor lá em cima. Então, foi um belo de um trade aí. Inclusive, depois ele deu uma outra entrada nesse ponto aqui, ó. Ele deu uma outra entrada aqui, nessa região aqui, nesse imbalance. E aí sim era um trade de um risco retorno bem bom, porque aqui, ó, ele teve uma movimentação bem interessante. Essa entrada foi pelo 15 minutos, ó, onde ele deu ele buscou essa região aqui desse order block, ó, dessa região aqui. Ele simplesmente tocou no order block e deu a entrada. Então esse trade aqui foi muito bom, porque foi um trade que pagou aí
Só para vocês terem uma ideia, ó. O ganho foi igual ao meu, tá? Só que foi um trade de 9-1, porque o risco dele foi muito pequeno em relação ao trade que eu tinha feito. Então, ainda depois que eu peguei o trade de 1 hora, a galera que esperou o gráfico de 15 minutos ainda teve foram duas oportunidades. Foi essa oportunidade aqui nessa base, que o trade deu no 15 minutos, e depois ali em cima. Então foi essa entrada aqui, depois essa outra entrada. Essa entrada aqui era mais certeira, tá? Deixar aqui para vocês. Essa entrada aqui era uma entrada bem mais certeira, que daria inclusive um risco-retorno muito melhor. Ou seja, 10,5-1. Então, isso que eu sempre falo, tá? Ele deu a entrada numa hora, diminui o time frame para o 15, que pode ter certeza que ele vai dar entrada no 15 também. Ele simplesmente vai confirmar. A vantagem do Forex é essa. Ele confirma o tempo maior, né, através dos time frames menores. Inclusive aqui, ó, nós temos já, eu vou deixar até marcado aqui, esse order block do 15 minutos aqui, ó. Eu vou deixar marcado em amarelo que é para vocês identificarem. Então, as possíveis novas regiões aí de operação do EURUSD, ok? Voltando aqui para 1 hora, então eu vou deixar aquela regiãozinha do 15 minutos marcada ali. Vocês veem, é um pavio, isso aqui é o famoso, a gente conhece como pullback escondido. Então nós temos aquela região e esse aqui, tá? São os dois pontos de compra do EURUSD. Depois é lá embaixo, tá? Ó. A gente tem aqui também esse cara aqui, tá? Então, são os 3 pontos compradores que a gente tem. Lembrando, chegar aqui nesse extremo aqui é o limite, né? Então, é muito mais arriscado. Percebam que de novo, ele quebrou a estrutura, tá? Então, agora ele pode estar voltando para fazer essa mitigação, para dar uma nova oportunidade de compra. Vocês têm que ter muita cautela, né? Primeiro, porque ele ainda está no movimento de queda, né? Ele não perdeu essa zona aqui desse order block, tá? Segundo, nós temos um ponto de liquidez aqui. Então, inclusive, ele pode fazer um fake out ali para depois subir, inclusive tendo um novo ponto de order block embaixo, tá? Então, muita atenção nessa movimentação do euro. Mas, de qualquer forma, aqui embaixo são os pontos importantes para a gente procurar por compra. Por venda, vocês teriam que trazer para o time frame de 15 minutos e aqui, depois dessa movimentação, estar procurando por alguma coisa nessa região aqui, tá? Pelo gráfico de 15 minutos. Aqui sim ele pode dar uma venda, lembrando, é uma venda de pullback. Percebam que ele segurou nessa base, tá? Então tenham muito cuidado, que ele pode inclusive vir aqui e já continuar subindo dessa região, né? E a gente está numa região agora de decisão do EURUSD, tá? Quebras de estrutura, quebra de estrutura, quebra de estrutura. Então eu tomaria cuidado com operações vendedoras nesse ponto desse ativo aí, tá? Porque ele está numa região de demanda, ele está numa região compradora. Beleza? Então, muito cuidado aí e se atentem a isso. Se atentem a uma região de demanda muito forte aqui no EURUSD, tá? Deixa eu só esticar as marcações aqui para que vocês possam ter aí os movimentos esperados, ok? O SDJPY. O SDJPY está consolidado, tá? Ele está nessa região aqui de consolidação. Então, o que tem que estar atento aqui? Primeiro, ele precisa perder esse range para que possa identificar
qual que é o movimento que ele está fazendo. Isso aqui pode ser um movimento de mitigação para ele fazer o quê? Fazer isso aqui e depois continuar subindo, tá? Então, muito cuidado. O USDJPY, ele está em movimento de alta, ó. Percebam, ele está em movimento de alta. Então, o que que a gente tem que esperar nessa movimentação? Pela volta dele, ela volta para operar na ponta compradora, tá? Para isso precisa ter uma característica compradora, ok? Isso é que é importante. Aqui a gente tem essa região aqui, temos essa outra aqui de baixo, tá? Opa, deixa eu só... Temos essa outra aqui de baixo, que inclusive é a região de rompimento. Então, é um outro ponto importante embaixo. Fora isso, a gente tem regiões mais lá abaixo. Mas aqui são as principais regiões para a gente estar procurando por uma possível reversão nesse preço, tá? Como operações na ponta compradora. Diria que até esse movimento aqui, até poderia levar ele em consideração por conta do que aconteceu ali, tá? Tirar esse movimento extremo e deixar aquele movimento ali que talvez ele possa ser mais relevante do que o lá de baixo, certo? Então, isso que a gente tem aqui no Euro USD, inclusive, ó, a venda, ele deu uma venda aqui, né? Não ativou pra gente por conta de não ter chegado nos 50%, mas aqui ele deu uma venda boa e ele está no movimento desse pullback. Percebam que ele ainda está no movimento de descida, certo? Então, muita atenção nessas regiões aí do USDJPY. AUD-USD, movimento de alta. A gente observa aqui, ó, desse movimento aqui que a gente está, ele está chegando numa região de liquidez. Vou botar aqui no 4 horas para ver, para vocês enxergarem um ponto mais importante. Nós temos esse imbalance aqui, que eu vou deixar marcado, tá? Que é um ponto de tomada de decisão. Depois nós temos o order block aqui em cima, tá? Então, esse aqui são... Mas ele está chegando numa região vendedora, tá, galera? Percebam, vocês viram ali que eu tirei o zoom. Ele está em movimento de queda. Ó, está no movimento de queda. Fez perdeu o fundo aqui. E agora está voltando para dar uma possível continuidade nesse movimento de queda. Então, muita atenção aí nessa região aqui, porque é uma região bem vendedora aí do AUD-USD e pode dar uma excelente oportunidade aí na venda desse ativo aí no início do pregão aí, que deve estar para iniciar. Beleza? E assim, como alvo, a gente tem regiões lá embaixo, tá? Por isso que eu falo para vocês, tenham atenção a isso. Se der uma oportunidade vendedora aí, a oportunidade é buscando regiões lá embaixo. É trade para levar lá embaixo, tá, galera? Então, fiquem atentos aí nessas oportunidades. Ok? GBP-USD. O GBP-USD está um pouco parecido com o Euro-USD, né? Também a mesma movimentação. Ele está quebrando um movimento de alta, chegou aqui numa região de order block, tá? Uma região de order block aqui. Então, o que vocês precisam ver agora? Qual é a movimentação que esse preço vai fazer dentro dessa região, tá? Porque, ó, ele vem perdendo fundos, ó, apesar de ele estar no movimento de alta, tá? Então, toda movimentação aqui tem que tomar cuidado, mas não podemos deixar de levar em conta
essa perda do fundo, né? E a volta para testar essa região aqui. Se é tomar risco na venda, essa é a oportunidade. E lembre-se, aqui é uma venda que é interessante esperar a quebra de estrutura do lado contrário, ok? Nós temos aqui ó, a estrutura de 1 hora, ele teria que quebrar aqui e voltar para dar a venda aqui. Você pode pegar uma venda até essas regiões aqui, pelo menos, tá? Muita atenção em relação a isso. Mas a região que ele se encontra aí é uma região vendedora, tá? Inclusive aqui sendo um alvo dessa venda, tá? Essa região de baixo aqui, muito, inclusive por conta dessa liquidez aqui, desses 2 pontos de liquidez que a gente tem aqui. Então ele pode sim capturar a liquidez ali embaixo, ok? E depois a gente tem esse ponto aqui extremo lá embaixo, que eu vou deixar como ponto de atenção. Passando aqui para Bitcoin. Bitcoin está numa oscilação muito forte aí, ela teve uma movimentação de queda brusca, né? Tá voltando ali ao patamar dos 24, 25 mil. O que vocês precisam ter atenção aqui? Essas regiões aqui, tá? Nós temos aqui um order block aqui embaixo, nessa região aqui atrás, tá? Onde o preço pode estar indo buscar aquela zona, ok? Ó, ele vem perdendo estrutura. Perdeu estrutura aqui, veio testar essa região. Agora vamos aguardar, ver como ele se comporta. Tem essa zona de liquidez aqui que ele pode estar buscando. Reparem que ele está deixando liquidez em tudo quanto é lugar, tá? Então, a Bitcoin está extremamente volátil. Olha os pontos de liquidez que ela tem deixado aqui, tá? Então, muita atenção a isso. Aqui embaixo também está deixando pontos. Então, estejam atentos para operarem nas extremidades, ok? Lembrando que a volatilidade dela é bem nervosa. E isso pode levar aí a decisões aí de tomar stops até bobos em relação às regiões aí, ok? Vou deixar marcada essa região aqui, porque aqui pode ser um ponto interessante de venda. Deixa eu só deixar ele em vermelho. Aqui na extremidade de cima. E na extremidade de baixo a gente tem aquela parte lá de trás, tá? Do gráfico de 1 hora. Então, esse é o cenário que a gente tem para o Bitcoin. Muita atenção no BTC-USD por conta da região. Ele vem em queda, tá vendo? Então, quando ele vem fazendo isso, tá, turma? Quebrando níveis, ó. Ele vem quebrando níveis. Procurem por operar ao favor dele. Ou seja, se ele subir, vende, porque tem muito stop aqui embaixo. Então, ele tende a buscar esses stops, ok? Então, por isso que vocês têm que ter muita atenção. Belezinha? Então, partimos aqui para o SHA-USD, o ouro. O ouro a gente deu um belo de um trade aqui também para quem... Tem uma galera que pegou esse trade. Isso aqui foi do desenho da semana passada, do order block que a gente deixou desenhado na semana passada. Acabou ativando essa entrada no ouro, deu uma excelente compra aqui. Agora a gente tem o que? A gente tem essa região de extremidade que pode vir a ser testada de novo. E na ponta de cima nós temos aquela lá, né? Essa região aqui, que é a região de compra, lá na região dos $2.000, da região vendedora, aliás. Olha só, ele deixou, inclusive, um ponto de extrema liquidez aqui, tá? Então, muito cuidado nessas operações. Tem esse imbalance gigantesco aqui logo abaixo do order block. Então, aqui pode ser uma zona bem interessante para se vender ouro, já que ele vem perdendo níveis. Aqui ele quebrou uma estrutura, então pode ser que ele esteja fazendo esse pullback aqui de novo, tá? Aqui eu diria para vocês o seguinte,
Se ele descer, estar atento nessa zona aqui, tá? Estejam atentos nessa região para uma possível operação buscando aquela região ali de cima. Isso aí pode ser bem interessante, tá? Stop curto logo atrás porque está na consolidação, né? E aí ele tem essa parte aqui, ó, da LTA como ponto de ancoragem aí de liquidez do preço. Ok? Então era isso, turminha. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. A gente vai ficando aqui pela nossa análise semanal do Forex. Durante a semana, caso tenha alguma movimentação diferente, alguma coisa, a gente vai estar dando um feedback, vai estar falando a respeito. Tenham todos um excelente início de semana hoje no pregão do Forex. Uma ótima semana a todos. Um grande abraço e até o próximo estudo.